São 7h38, jornalista Beto Almeida, para quem nos acompanha nas nossas emissoras de rádio a partir da FM 104.3, da FM 107.5, na região metropolitana de Fortaleza e também pelas redes sociais do Ceará Agora. Esses trechos que você acabou de acompanhar, ouvinte, internauta, se referem a 6 minutos de uma conversa que tem pelo menos 14 minutos entre o deputado estadual Bruno Gonçalves e o suplente de vereador em Fortaleza, Maninho Palhano. Essa gravação está nas mãos do Ministério Público Eleitoral, mostra uma extrema gravidade sobre a formação de chapas na disputa pela Câmara Municipal de Fortaleza, que envolve aí recursos do fundo eleitoral, recursos públicos, recursos de assessoria parlamentar. E o pivô de toda essa história chama-se Bruno Gonçalves. No texto, o Sátiro Salles faz referência, jornalista Beto Almeida, a um jovem que tem um discurso do novo na política, mas dentro desse conteúdo, dessa gravação, mostra aí que os velhos hábitos da política acompanham também os novos que, como Bruno Gonçalves, faz esse discurso da renovação, da ética, da moral, mas caiu, vou dizer assim, em uma verdadeira pegadinha com dados reais sobre o formato da política na Grande Fortaleza para as eleições deste ano. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. É uma pena, Luciano, que essa pegadinha não tem nenhuma dose de humor, tá? Porque, na realidade, o deputado Bruno Gonçalves, ele expôs, Luciano, as vísceras do que é mais podre, mais pútrido na política. A forma como ela se dá nos bastidores, entre quatro paredes, nos tecidos ali acarpetados dos poderes. Então, o povo fica imaginando, ouvindo essa declaração, esse diálogo nada republicano do deputado Bruno Gonçalves, que é deputado de primeiro mandato. Segundo mandato, aliás, né? Mas é um jovem, Luciano, de segundo mandato, colocando claramente, expondo as vistas de como são feitas as negociações, as compras de votos para apoio político e principalmente colocando literalmente que o povo é apenas mero espectador nessa disputa eleitoral. É como se o povo não existisse, é como se o povo fosse apenas parte de um acordo que está sendo tratado ali nos bastidores, já decidido previamente quem ganha, quem leva e principalmente que a grana é quem manda no jogo político. Aliás, sobre isso, quando ele chamou o capitão Wagner de liso, né, durante o fim de semana, no sábado, o capitão Wagner recebeu o apoio do PTC, do ex-deputado Tomás Holanda, que inclusive o PTC até pouco tempo era aliado do prefeito Roberto Cláudio. O capitão Wagner utilizou desse argumento, cobrando inclusive a cassação do mandato do deputado Bruno Gonçalves e da mãe dele, a vereadora licenciada Marta Gonçalves, pedindo a cassação e dizendo o seguinte, que já ouviu falar de tudo para detratar um candidato, menos de liseira. Aproveitou, inclusive, para lançar um jingle, dizendo que o povo quer o liso. Ele está tentando fazer aí do limão uma limonada. Da crítica feita pelo Bruno, um fato positivo, para mostrar a sintonia dele com o povo, dizendo o seguinte, que não é dinheiro que se ganha a eleição. Beto. Não sei se a declaração do capitão Wagner é totalmente correta, mas o fato é, Luciano, expõe e coloca claramente vários personagens. Porque, na realidade, se a gente for aqui fazer um discernimento, uma análise de todos esses fatos, Luciano, nós temos tantos personagens citados pelo Bruno Gonçalves, pelo deputado Bruno Gonçalves, ele compromete, ele coloca numa situação constrangedora tanta gente que a gente levaria aqui o programa inteiro fazendo essa análise. Ele faz a citação, mas nem sempre, quando ele faz referência a determinado nome, esse nome pode estar envolvido no Sim. que ele mostra como manobra e uma negociata para garantir, principalmente, jornalista Beto Almeida, porque toda a conversa gira em torno de um objetivo único: garantir a sobrevivência política parlamentar da mãe Marta Gonçalves na Câmara Municipal. Quando ele fala sobre a necessidade de reunir um número de candidatos pelo PL que some um X de votos e garanta ali 2 vagas na Câmara Municipal, porque o suplente, pelos cálculos do Bruno Gonçalves, será o suplente Eloy,
que com a mãe reeleita, 10 a 12 mil votos, pelos cálculos do próprio Bruno Gonçalves, que até agora não apareceu para contestar qualquer conteúdo vazado, primeiramente pelo site Terça Livre, depois veiculado aqui no cearagora.com.br, e que ganha uma dimensão de escândalo na região metropolitana de Fortaleza, com desdobramentos imprevisíveis sobre, por exemplo, esse ponto que você acaba de abordar, o pedido de cassação do mandato do deputado estadual Bruno Gonçalves. Afinal, dentro da Assembleia Legislativa, tramita hoje um pedido de punição ao deputado estadual André Fernandes, que era do PSL, hoje do Podemos, porque fez insinuações, declarações que um outro deputado estadual, Nezinho Farias, estava envolvido com facções criminosas. André se retratou da crítica, mas mesmo assim está na mira do Conselho de Ética da Assembleia Legislativa, para onde alguns aliados do capitão Wagner querem levar o deputado estadual Bruno Gonçalves. Agora, o próprio André Fernandes, está também com esse propósito, inclusive questionando o que ele considera de 2 pesos e 2 medidas em relação, por exemplo, às denúncias que o levaram ao Conselho de Ética da Assembleia Legislativa e essa agora do deputado Bruno Gonçalves. São 7 horas e 44 minutos. Lembrar também que esse caso já já está na mira do Ministério Público Eleitoral, porque o Ministério Público Eleitoral quer saber qual é a origem desse dinheiro que o deputado Bruno Gonçalves diz ter sido usado, qual é o destino ou a origem desse dinheiro que poderia ser utilizado nesta campanha para a reeleição da mãe e para bancar a campanha de outros candidatos a vereador. Afinal, Beto Almeida, ele fala também sobre o uso de recursos da verba de assessoria parlamentar, que é destinada a contemplar suplentes que ele os segura na tentativa de manter um grupo filiado ao PL e, com isso, ampliar a base de votação a cada eleição municipal. E saber se isso também acontece em outros municípios do Ceará, sob o olhar do deputado Bruno Gonçalves. Mas de forma muito concreta, e o Ministério Público Eleitoral tem aí uma denúncia, e não é uma denúncia que está sendo formulada de uma forma qualquer, apenas com o fito de prejudicar alguém, porque são diálogos que estão aí e que foram captados aqui, de dentro do gabinete do deputado Bruno Gonçalves. Eles podem até ser questionados do ponto de vista legal, de não ter validade, porque foram adquiridos esses áudios sem, lógica, autorização da Justiça. Isso é um fato, mas do ponto de vista da obrigação moral que o Ministério Público tem de investigar esses fatos, não tenha dúvida. E eu acho que é mais do que na hora do Ministério mostrar agilidade. O processo está correndo em segredo de justiça, ok, mas a população, a sociedade precisa acompanhar e precisa saber quais são os fatos e como o Ministério Público chegou a esses resultados, ou qual resultado ele vai chegar. São 7 horas e 46 minutos, esse assunto vai render a semana inteira, afinal, tem conteúdo aí que já está na mídia nacional, a revista Veja trouxe uma reportagem nesse final de semana e com os novos capítulos dessa novela, você, ouvinte internauta, vai ficar por dentro aqui no Alerta Geral e no nosso site cearagora.com.br.